A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo os irmãos amados de Deus a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou da vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para o servirdes, o Deus vivo e verdadeiro, aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus amados irmãos, nós temos uma das cartas mais fenomenais do Novo Testamento, porque esta é a primeira epístola. Veja que o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. As cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Até pouco antes do fim da patrística, que são os 7 primeiros séculos da era cristã, a carta aos Hebreus foi inserida no cânon do Novo Testamento como tendo sido de autoria paulina. Após esse período, alguns estudiosos consideraram a possibilidade de outros autores, tais como Apolo, o próprio Lucas e outros autores do Novo Testamento, como sendo autor da epístola aos Hebreus. No século XIX, agora, um entendido chegou a conjecturar a possibilidade que Priscila, esposa de Áquila, teria escrito a carta aos Hebreus, mas esse argumento não pode ser sustentado. Fato é que, dizendo estas coisas, eu estou dizendo aos irmãos que essa é a primeira epístola. É provavelmente o primeiro registro escriturístico, conjuntamente ao Evangelho de João Marcos, escrito no Novo Testamento. Quando a carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica foi desenvolvida, nós não tínhamos nenhuma outra epístola do apóstolo São Paulo sendo direcionada a nenhuma outra igreja. Vale considerarmos geograficamente alguns pontos que são cruciais. A primeira expedição missionária que Paulo faz ao lado de Barnabé, sendo seu assistente imediato, contornou a região de Jope, Cesareia, a ilha de Salamina, as regiões de Chipre, foi até Atália, até a região de Pergue, de Pafos, na Panfilha, subiu para Antioquia, da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, e ali eles pregaram a palavra de Deus. Na segunda expedição missionária, por conta de um desentendimento entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, o apóstolo Paulo fez uma rota oposta, lembrando que estes irmãos não estavam saindo da cidade de Jerusalém. Abre aspas para um adendo complicado. Não foi a igreja de Jerusalém que evangelizou o mundo gentílico. A igreja que evangelizou o mundo gentílico foi a igreja de Antioquia da Síria. Nós temos 2 Antioquias no universo neotestamentário. Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Antioquia da Síria fica na região da Síria, e Antioquia da Psídia fica na região da Galácia do Sul. De modo que quem evangelizou as igrejas gentílicas que margeavam o Mediterrâneo foi esta igreja
a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Houve uma discussão entre Paulo e Barnabé. Paulo pega Silas, que também é cognominado de Silvano, ou Silvano, que também é cognominado de Silas, e eles fizeram a rota oposta, passando pela Sicília, por Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia e Troade. Chegando ali, o apóstolo Paulo desejou no seu coração descer para a região da Ásia Menor ou Meridional. Ele até tentou fazê-lo, mas de madrugada ele vê uma visão e um varão macedônio aparece para ele e disse: ei, rapaz, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ele cumpre esta visão, faz uma conexão portuária em Troade, ancora nas cidades de Filipos, de Apolônia, de Anfípolis, de Tessalônica e Bereia. Essa é a região greco-macedônica. É aqui que ele coloca os seus pés para pregar a palavra pela primeira vez. Quando você abre esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, você precisa encontrar um embasamento histórico. Aonde é que está o embasamento histórico para esta epístola? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, no capítulo 17. Todo o capítulo 17 é o desenrolar histórico do processo de fundação desta igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Algumas verdades, antes de entrar no texto, eu preciso levantar com os irmãos. A primeira: Deus é quem direciona Paulo para uma direção diferente daquela que ele pretendia. Paulo pretende ir para a região da Ásia Menor, Deus pretende que Paulo vá para a região da Macedônia. Paulo tem um intento de caminhar entre os irmãos asiáticos, mas Deus tem um intento de fazer com que Paulo coloque os seus pés na região macedônia. É interessante nós considerarmos o fato de que neste tempo a região é chamada, mas hoje é praticamente a região da Europa. Quando Paulo coloca os seus pés ali para obedecer o que Deus estava falando, o evangelho se expande a partir daquele lugar para a região da África, da Ásia, da América do Norte, da América Latina, da Oceania, e a partir do trabalho realizado por Paulo ali, ele vai até os confins da terra. Então, às vezes, Deus quer me direcionar para um lado, eu quero ir para o outro. Entre fazer aquilo que Deus manda ou aquilo que eu desejo, eu preciso permanecer aonde Deus quer. Mas eu estou sendo desgastado, não importa. Mas eu estou sofrendo, isso não importa. O que importa é cumprirmos a vontade de Deus. O lugar melhor para estarmos é no propósito de Deus. Inclusive, Deus não anda protegendo muito as pessoas. Deus protege o seu propósito. Então, toda pessoa que está dentro do seu propósito é protegida por Deus por causa do propósito. Porque todo e qualquer indivíduo que abandona o propósito de Deus perde a sua proteção. Se eu fizesse uma aplicação anagógica disso, eu poderia dizer que lá nas caravanas do deserto, onde as 12 tribos se reuniram nos desertos de Zin, Sim, Etão, Parã e Sinai e Pitico, a Bíblia vai dizer que todos eles estavam debaixo do propósito e da direção do propósito. Durante o dia, era uma nuvem. Durante a noite, era uma coluna de fogo. Eu quero a proteção de Deus. Fique debaixo da nuvem durante o dia e debaixo do fogo durante a noite. Ah, mas eu não quero ficar no deserto. Então arrisque sair no deserto sem nuvem e sem fogo, para você ver. Deus não protege pessoas. Deus protege os seus propósitos. É importante estarmos debaixo do propósito de Deus, ainda que seja mergulhado no oceano, dentro do ventre de um peixe. No propósito de Deus, você está mais seguro do que caminhando rumo a Tarsis. Deus está levantando homens e mulheres que vivam o propósito. Você pode dizer glória a Deus? Segunda coisa, perseguições não barram o crescimento da obra de Deus. Paulo tinha sido preso em Filipos, Paulo foi expulso de Tessalônica, ele foi pregar na região da Bereia, foi expulso de Bereia, teve que ser imediatamente conduzido para Atenas, mas a obra de Deus cresceu, frutificou e permaneceu. Não adianta não, irmão, o diabo pode levantar o que ele quiser levantar. Se Deus está no controle da obra, ela vai crescer e o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus dá o crescimento, pastor Valderi, rápido
e imediato. Eu fui aqui redundante, né? Hiperbólico, rápido, imediato. Mas foi porque Paulo foi 3 vezes na sinagoga. Era uma forma de Paulo ancorar-se na cidade de forma institucional, pedagógica e religiosa. Ele procurava uma sinagoga, ele era fariseu de fariseus. Aí na sinagoga ele contra-argumentava com a ideia dos rabinos daquela época, tentando fazê-los entender que a figura do Cristo era o prometido do Antigo Testamento. Ninguém melhor do que ele para fazer, porque ele era fariseu de fariseus. Então a sinagoga tinha a porta aberta, Paulo estava pregando. 3 dias ele pregou lá, no primeiro sábado, no segundo sábado, no terceiro sábado. Quase morreu, foi expulso, foi para Bereia, em Bereia também quase morreu, eles perseguiram Paulo lá, mas a obra cresceu. Sabe por quê? Porque quando Deus tem propósito na sua vida, pode levantar o que for, Deus vai fazer cumprir para a glória do nome. Você pode dizer graças a Deus? 4º lugar, a carta aos Tessalonicenses não é doutrinária. Não, ele está tranquilo. Fica tranquilo. Deus está... Ele não está estressado. É a primeira igreja, é a primeira epístola. Está lacradinho, tem ninguém que tirou o cabelo da cabeça dele ainda. Ele está sossegado. Tanto é que essa epístola também é tida como manifesto de amor. É provavelmente a epístola mais gentil do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não está lidando com gente. Quando é que Paulo começa a perder a paciência? Quando ele fica 18 meses lá na cidade de Corinto. O que faz Paulo perder a paciência na igreja? O fato dele ensinar tudo e ninguém aprender nada. E Paulo usa uma figura que é alegórica, anagógica. Ele usa, olha aqui para mim, o desenvolvimento da igreja. Quem é que é a igreja, irmão? Diga glória a Deus. Quando ele fala assim, dei-vos leite, quanto tempo que uma mãe amamenta um filho aqui no Brasil? 2 anos. Isaac mamou com 2 anos e 1 mês. Mas 2 anos está um menino espendurado na mãe, a bichinha chega, está murcha, magra, tem que desmamar esse bicho. Paulo está falando, tem 6 anos que eu estou tentando desmamar vocês, tentando trocar o alimento, dar uma comida mais sólida, uma comida mais produtiva, uma comida mais racional, e vocês querem voltar a tomar mamadeira. Aí Paulo começa a cair o cabelo da cabeça, aí ele já começa a ficar nervoso por carta, ele já começa a ficar estressado. Mas aqui não, é a primeira igreja, é a primeira epístola, ele está todo romântico. Então o pastor Presley não vai se estressar. Oh glória, diga graças a Deus, igreja. Não vou estressar. Em 5º lugar, talvez seja uma das cartas mais gentis e afetuosas do apóstolo Paulo, endereçando a uma igreja. Mas o que Paulo quer com essa carta? Porque pastor Valderi pensa que eu vou a um hospital e recebo do hospital uma receita médica. Essa receita ela corresponde à ideia de contra-argumentar ou de contra-atacar a enfermidade, a bactéria, seja ela viral ou bacteriana. As receitas do médico servem para afetar. Se for só uma questão de dor, dê analgésico. Mas se é uma infecção, dê um antibiótico. Então, a receita que o médico dá, bem como o cumprimento dela, é preponderante para fazer com que bactérias virais, infecciosas, sejam eliminadas. Toda epístola é uma receita médica, não de um médico da terra, é a receita do médico dos médicos. Você pode dizer glória a Deus? A saúde do Presley em relação àquilo que ele necessita para fazer a obra de Deus vai estar intrinsecamente ligada à capacidade que eu tenho de sentir, de seguir o receituário. Então, se a igreja não tem problema, o que Paulo quer escrevendo para ela? Mas eu coloquei. Fica tranquilo, Deus está preparado, fica tranquilo. Primeira coisa, enviar saudações afetuosas. Paulo está saudando. Irmãos, vamos repetir uma coisa aqui. É preciso ter cordialidade. A gente tem que aprender cordialidade. A gente entra na igreja e o cidadão não quer, nem cumprimenta. Pai do Senhor, meu irmão, é assim. Pai do Senhor, varão, varoa de Deus. Varão é assim, mas Pai do Senhor, homem de Deus. Ele quer manifestar saudações afetuosas. Por quê, pastor Valderi? Porque ele foi arrancado de lá, corrido. Correram com Paulo de lá. Não deu nem tempo dele despedir da igreja. Quem ficou no lugar dele foi Silas e Timóteo. Tiraram ele correndo para Bereia, só porque esses irmãos foram fazer confusão lá em Bereia. Aí arrancaram ele de lá e mandaram para Atenas. Paulo falou assim, vocês fiquem aí, sustentando o trabalho que eu vou embora. Aí quando Timóteo vem a encontrar com Paulo, ele já não está nem em Bereia, ele não está nem em Atenas, ele já está na cidade de Corinto.
Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, você vê a partir do versículo 5. Então ele quer mandar saudações afetuosas. Segundo lugar, consolá-los de suas aflições. Porque, irmãos, repita comigo, meu Deus, fala, meu Deus é um Deus de consolo. Fala, meu Deus é de vara, mas também de cajado. Tem hora que Deus precisa dar uma varadinha, tem hora que ele puxa o cajado. Cajado serve para puxar, vara serve para corrigir. Mas essa carta serve para quê? Para ser uma carta de consolo. Terceiro lugar, corrigir os erros com relação à segunda vinda de Jesus Cristo. A gente vai ver isso lá no capítulo 5. Em quarto lugar, exortá-los a uma vida adequada contra certas tendências imorais. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, como é que é a igreja lá na cidade de Tessalônica? Bom, ela é uma igreja que se categoriza, presta atenção no pastor, em 3 grupos. Poucos judeus, muitos prosélitos e muitas mulheres. Vou repetir. Poucos judeus, muitos prosélitos e muitas mulheres. Vou repetir. Pouquíssimos judeus, muitos prosélitos e muitas mulheres ricas que ajudavam ao apóstolo São Paulo na divulgação e manutenção do reino de Deus. Você vai ver isso na Bíblia Sagrada aí, conforme nós vamos expor. Então, essa era a igreja lá na cidade de Tessalônica. Tinha pouquíssimos judeus, que foram aqueles que migraram para o evangelho, com base na pregação de Paulo, nas 3 vezes que ele ministrou a palavra na sinagoga. Muitos prosélitos. Pastor, o que é um prosélito? Prosélito é um gentil que está dentro do universo judaico, mas que ainda não foi circuncidado. Ele é um simpatizante. Esse é um prosélito. É gente que se simpatiza com o judaísmo. Esse povo, quase tudo, Paulo aceitou, levou eles a Cristo. E outro, um grande grupo de mulheres. Então, começando essa carta, diz aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aí ele começa, damos sempre graças a Deus, repita comigo, irmão, essa frase, por todos vós. Vamos no 3. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos a gratidão de Paulo, presta atenção, a gratidão de Paulo em forma de oração. A gratidão em forma de oração. Paulo está dizendo assim, eu dou graças a Deus por todos vós. Ele só falou isso 3 vezes no Novo Testamento. Ele falou aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 2, parte A. Ele falou para os irmãos de Filipos, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 3. E ele falou aos irmãos de Colossos, no capítulo 1, no versículo 3. Somente para essas 3 igrejas. Porque ficaria um tanto quanto complexo a possibilidade de Paulo usar esse mesmo termo para a igreja de Corinto. Mas ele não usa para a igreja de Corinto. Ele usa para qual igreja, pastor Presley? Ele usa para a igreja de Filipos, de Colossos e de Tessalônica. Eu olho aqui para a igreja e eu dou graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. A primeira lição que eu tiro de aqui é uma igreja que traz memórias saudáveis. Irmãos, como é que você é com esse irmão que está do seu lado? Tu é um fofoqueiro? Tu é uma fofoqueira? Que tipo de memória você está despertando no seu irmão? Você vai lá num restaurante. Eu, por exemplo, não me esqueço do dia que eu fui num restaurante, eu não vou falar aqui porque está gravando, em um grande supermercado no Nordeste, e quando eu fui partir o bife ali junto com o feijão, eu vi lá quase que meia barata. Não vou esquecer. Não vou esquecer, está fixado. Paulo, quando recorda da igreja, as memórias dele são memórias o quê? Curadas. Por que são memórias curadas? Porque a despeito do problema que Paulo tinha lá na igreja, que era relativo às perseguições, a igreja não maltratou Paulo. Oh, glória, diga glória a Deus, igreja. O tanto que é importante você aprender a fixar coisas saudáveis na memória das pessoas. Irmão, tem muita gente morrendo por causa de memórias transtornadas. E grande parte dessas memórias são categorizadas dentro da igreja. Gente ferindo gente falando muito sem entender de quase nada, ouvidos que são emprestados para ouvir o que não deveria estar escutando,
línguas que balançam dentro da boca ao ponto de confiar em pessoas que não são de confiança, verdades das vossas almas. Cuidado. É importante demais nós guardarmos o nosso coração e guardarmos o coração das pessoas que estão do nosso lado. Que tipo de memória vai ficar? Porque a reputação de alguém é a única coisa que se recusa ser sepultado com o seu morto. Ela sempre volta para casa com os que choram. Eita, o pastor Preza era um fofoqueiro. Eu vou morrer, meu corpo vai tombar, a minha reputação permanecerá. Que tipo de memória essa igreja vai plantar no coração dos irmãos? Fulano era uma bênção, mas falava. Ciclano, nossa, mas não fazia. Oh, fulano era de um discurso bonito, mas de uma vida medíocre. O que você está impregnando nas pessoas? Paulo, quando ele vai orar, e olha que diante de Deus, em Deus é o único ambiente que você tem para expor quem você é e quem está do seu lado, e você não é vituperado, nem reputado por isso. Paulo está dizendo assim: quando eu ajoelho as minhas memórias em relação a vocês, apesar da dificuldade que eu tive para plantar a igreja aí, são memórias curadas. Amém? Da operosidade da vossa fé. Bom, primeiro, uma igreja que traz memórias saudáveis. Segundo, uma igreja cuja fé se evidencia em obras e trabalho. Então é uma igreja que olha aqui, a operosidade da vossa fé. Como é que eu vou saber da operação de fé de alguém? Observando a sua obra, observando o seu trabalho, observando quais são as suas atitudes. Uma igreja, querido, que só tem diálogo, que há uma distância, um hiato, um interregno, um intervalo, um tártaro entre o que ela fala e o que ela vive, não é igreja. A igreja se categoriza socialmente a partir daquilo que ela vive, não daquilo que ela fala. Por isso que Francisco de Assis diz: em todo tempo prega o evangelho, se necessário for, utilize palavras. Paulo está dizendo assim: vocês não é só cristãos que falam, vocês são cristãos que fazem. Inclusive, a operosidade da vossa fé eu identifico no trabalho das vossas mãos. O que você tem feito pela igreja? O que você tem feito pelo reino de Deus? Eu disse que eu não ia estressar. Então vamos aqui, da abnegação do vosso amor. Então, uma igreja que tem memórias saudáveis, uma igreja cuja fé se evidencia em obras e trabalhos, uma igreja no franco exercício do amor. Irmão, olha aqui para mim. Se não tiver amor, ninguém congrega. Se você não aprender a entender isso, ninguém congrega. Hoje, lá no meu stories do Instagram, o irmão perguntou: pastor, me dê aqui 3 categorias para se criar uma igreja perfeita. E eu disse: eu não quero igreja perfeita. Você tem que parar de pensar que nós precisamos de igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. E se houver, qualquer um de nós que entrar nela vai estragá-la. Eu necessito da sua imperfeição para aperfeiçoar-me a partir da sua imperfeição, a perfeição de Cristo em mim. Eu necessito do vosso ódio para expressar o meu amor. Eu necessito do vosso empurrão para expressar o meu abraço. Eu necessito da sua contrariedade em relação a mim para que eu aprenda a suportá-la em mim mesmo. E você suportar-me em ti. Que igreja perfeita que você quer? Que concorde com tudo que você fala, que faça tudinho que você deseja? Essa igreja não existe. Agora existe sim crentes imperfeitos que se aperfeiçoam na imperfeição dos outros mediante o amor de Cristo, que é a perfeição de todos nós. O seu nome é glorificado. Paulo, meu Deus, está tudo na Bíblia. Eu de muita boa vontade gastar-me-ei, deixarei-me gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quando alguém pisa no teu pé, é uma oportunidade que Deus está te dando de aprender a conviver com a diferença uns dos outros. Irmãos, vocês já estudaram a história do cristianismo? Os 2 séculos e meio, os primeiros 2 séculos e meio, quando os monges descobriram que havia corrupções institucionais dentro da igreja, embora que a institucionalidade não havia sido sacramentada, mas já havia corrupção, eles se isolaram no deserto. Mas aí veio Benedito de Nursi, mais para frente.
lá no 5º século. Aí veio Basílio, do 4º século da era cristã, e disse assim: nós não podemos viver isolado, nós temos que isolar para santificar e voltar. Por que, Basílio? Porque nós necessitamos de irmãos para expressar humildade. Como é que se expressa humildade para areia? Que é isso, Basílio? Tem que ter alguém pisando no teu pé. Para quê? Para você evidenciar a partir daquele caos a tua humildade, a tua graça, a capacidade que você tem em Cristo de suportar aquilo que você abusa. A pessoa não quer ser maltratada. Por isso que o pastor da maior igreja dos Estados Unidos proibiu esse tipo de pregação aqui na igreja. Eu só não quero ninguém sendo confrontado, eu não quero ninguém sendo massageado. É para vocês pregarem só coisas boas. É fácil eu encantar você com um evangelho que não existe. A trombeta toca e no fim das coisas ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É melhor você vir para cá, apertar um pouco o cinto, emagrecer a tua vida espiritual, engordar diante de Deus, e naquele grande dia você subir para a glória eterna e o nome de Jesus ser glorificado. Uma igreja no franco exercício do amor, da firmeza da vossa esperança, uma igreja firme em Cristo. Irmão, você está firme? Você está firme? Está bacana? Você lembra das 2 casas na parabolia de Cristo? Os impactos assolaram as 2 casas, mas eu só fiquei sabendo qual era a verdadeira casa depois que se passou tudo, porque passou ventos, passou chuvas, tempestades, e a casa permaneceu de pé. A outra sumiu, porque tinha aparência, tinha beleza, mas não tinha fundamentos. Você está fundamentando a sua fé em Cristo? Você está irmãos, repita, põe a mão no seu coração, põe a mão, repita comigo: para mim, Cristo basta. Você só saberá, oh glória, que Jesus Cristo é tudo o que você precisa quando Ele for a única coisa que você tiver. Eu te aconselho a ficar firme, porque você só vai saber que Jesus é a única coisa que você precisa quando Ele for a única coisa que você tiver. Não abandone Ele não, porque ainda tem provisão, tem comida, tem marido, tem esposa, tem casa. Permaneça, porque Ele vai arrancar tudo para mostrar para você que a única coisa que você verdadeiramente precisa é dEle. Ele está aqui nesta noite para fundamentar a sua fé. Você não precisa do meu apoio, você não precisa, são coisas interessantes, são coisas necessárias, são coisas que me ajudam, me mobilizam, psicobiosocialmente, mas a única coisa que verdadeiramente eu preciso é do amor de Deus, e esse amor está aqui nesta igreja, e o seu santo nome está sendo glorificado. Você pode dizer glória a Deus? Em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Irmãos, eu não vou falar aqui sobre a doutrina da eleição, porque não é a voga que eu caminhei, mas esse mesmo assunto ele é mais amplamente discutido nas cartas do apóstolo São Paulo aos Romanos e também na epístola de Paulo aos Gálatas, que nós acabamos de estudar 22 vezes aqui, e na carta de Paulo aos Efésios. Mas todos os adendos que eu acabei de dizer são categorizantes para desnudar o mistério da eleição. Pastor, eu sou eleito? É claro. Se você é uma igreja que traz memórias saudáveis, se você é uma igreja cuja fé se categoriza com obras e trabalho, se você é uma igreja no franco exercício do amor, e se você é uma igreja firme em Cristo, todos são adendos, cláusulas, resoluções que provam que você é eleito de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, gratidão em forma de oração. Como que foi a pregação de Paulo? Porque, irmão, 3 dias só, pastor Efigênio, 3 cultos. 3 cultos ele deixou para nós uma epístola que ele escreveu para ela 2 cartas, 3 cultos ele deixou para nós 2 epístolas, escritas em tempo diferente, que não apresentam um defeito da igreja. Como é que foi essa pregação? O que esse homem fez para poder conseguir trazer o impacto? Eu estava lendo a história do maior pastor puritano, um dos maiores pastores puritanos, foi o pastor Richard Baxter, no século 17. Ele chegou na cidade da Inglaterra, chamada Kingminster, e ele não tinha um cristão quando ele chegou lá. Ele saiu 15 anos depois e não tinha um descrente. Um descrente.
Ele adoeceu e pediram para ele ministrar em um sínodo na região da Inglaterra. Ele adoeceu e não pôde ir. Escreva alguma coisa que alguém lê no seu lugar. Ele escreveu algumas coisas poucas para lá, de níveis tão profundos que isso que ele escreveu virou um livro. Chama O Pastor Aprovado. Quase todos os pastores, quando começa a ler, já para de ler. Tamanho nível da exigência que ele coloca no livro. Chama O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. São homens que tiveram resultados fenomenológicos. Mas vamos ver aqui o de Paulo. Por exemplo, como foi a pregação? Aí ele fala, então somente em palavra. Repita comigo, palavra. Fala, palavra. Irmãos, nós, assembleianos, gostamos muito de fogo no coração. É bom. Ô glória. Ô glória. Diga graças a Deus, igreja. Mas todo fogo do coração que não comece com a luz da cabeça é fogo estranho. E tem que tomar cuidado. Olha para mim, é fogo estranho. O fogo do Espírito Santo, ele não começa no coração, ele começa na mente. Primeira coisa que Paulo trouxe foi palavra. Uma pregação centrada na palavra de Deus. O pregador pega a Bíblia, abre o texto, lê o texto, vai embora do texto, faz uma viagem astral, nunca mais volta para o texto, e nós ficamos a perguntar por que ele leu o texto que ele não pregou. Você vai pregar, você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Alguns questionam, o pastor fala aí difícil. Você pode até se esbarrar nas tecnicidades que eu trago quando eu prego, mas quando eu aplico, você vai entender. Se você suportar 15 minutos sem a necessidade de sentir no coração que eu estou falando da tua cabeça, porque o que eu falo na tua cabeça, tu não vai sentir no coração. Como que você quer sentir no coração aquilo que eu não estou falando ao coração? Quem fala ao coração é o Espírito Santo. Quem fala aos seus ouvidos sou eu. Mas você precisa entender o que está sendo dito, porque todo fogo que se evidencia dentro da igreja, que não tiver luz na cabeça, é fogo estranho. Palavra tem que ser exposta. O povo tem que assentar, doer a cabeça, olhar para o pastor e falar, como é que é? Deixa eu anotar porque eu estou esquecendo. Aí me pegar ali, pastor, esse negócio aí me ensina, e voltar para a tua casa, pega a Bíblia para ler. Você tem que se esforçar, porque ler é um exercício. Ler é um exercício. Você tem que tentar pegar a Bíblia. Por que ele escreveu isso? Para quem que ele escreveu? O que eu tenho que entender? Então, a pregação de Paulo começou com a palavra. Segundo lugar, mas sobretudo em poder, uma pregação revestida de poder. Porque toda e qualquer pregação que não provoca mudanças de comportamento, só luz na cabeça, aí já não é pregação. A pregação cumpre os dois papéis. Ela fala a mente para provocar uma metanoia, uma transformação de entendimento. Aí isso vai desembocar numa metamorfose, que é uma alteração de comportamento. Você pode até não ver um milagre extraordinário, mas você mentir não mente mais, poder da palavra de Deus. Você roubava, não rouba mais, poder da palavra de Deus. Tu não suportava essa tua mulher enjoada, esse teu marido enjoado, agora tu suporta, é o poder da palavra de Deus. Tu pensava em abandonar esse casamento e agora tu está nele, é o poder da palavra de Deus, resultante da pregação da palavra. A palavra tem que produzir na pessoa isso. Paulo disse assim, eu preguei pouquinho, preguei 3 vezes, mas foi poder de Deus que transformou o vosso comportamento. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Terceira coisa aqui, pastor Efigênio, no Espírito Santo e plena convicção, uma pregação marcada de profunda convicção. Lembra daquele ator do século XVI que falava mentiras e o povo ia loucura, e o pregador falava a verdade, o povo se derretia de pavor e de angústia, e o pregador procurou o ator e disse assim, por que você fala mentira? O povo vai às nuvens. Eu falo a verdade, o povo desanima, desmotiva. E o ator diz para o pregador, é simples, pastor, porque eu falo a mentira como se fosse verdade, e o senhor fala a verdade como se fosse mentira. Todo pastor e pregador tem que acreditar naquilo que ele está pregando. Esta é a palavra de Deus, e ela tem poder para mudar a história da sua vida, pelo poder do nome de Jesus.
Quem entrou enfermo vai ser curado. Quem entrou caído vai se levantar. Quem entrou doente vai ser transformado. E o nome de Jesus há de ser glorificado nesta igreja. Você pode dizer amém? Eu não disse que eu estou romântico igual Paulo hoje. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento. Olha, agora, está vendo aqui o segredo? Não, vocês não viram. Não, tenho certeza, mas eu vou ajudá-los. Repita comigo. Assim como sabeis. O povo que os escutava sabia como era a vida daqueles que falavam. Pegou? Vocês sabem. Ó, o povo que me escuta sabe da vida que eu levo. Pegou? Pegou? Esse pregador pentecostal fala, só para esse lado. Só para esse lado. Não, é para esse lado, você não entendeu? Não, não precisa não. Entendeu? Ele disse, não, vamos ler. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Paulo está falando assim, grande parte do poder que se categorizou na minha pregação entre vós, exercendo o ministério, foi porque nós vivenciamos o ministério. Falando de amor, foi porque nós vivenciamos o amor. Vocês que nos escutavam enquanto pregavam, sabia da vida que nós vivíamos enquanto ministrávamos sobre vós. O povo tem que saber a vida do pastor. Esse rapaz não está mentindo. Irmão, numa cidade lá no interior do Goiás, irmão, olha para mim, foi um pregador na igreja. Ele virou a igreja de cabeça para baixo. Meu Deus, o povo saiu da igreja e disse, agora nós achamos o homem. Aí ele se hospedou num hotel que tinha um quarto que dava para o fundo da casa de uma irmã, fumando e tomando cachaça. Eu, Presley Camargo, encontrei com um em Goiânia que pregou lá em Jaraguá, Goiás. Eu estou falando aqui, irmão, desde quando Noé saiu da arca. Eu estou falando aqui de 1900, eu estou falando aqui do século passado. Olha tanto que eu estou falando do céu. E ele pregou lá na igreja, lá na nossa catedral, lá, o rapaz, meu Deus do céu, Gênio. Aí eu vou para Goiânia, indo para Bahia, para o campo missionário, topo com ele, fumando. Paulo está dizendo aqui, vocês me viram vivenciar o amor, para depois me escutarem falar de amor. Vocês me viram viver o evangelho, para depois pregar sobre o evangelho. Eu vivi o evangelho pregado no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Sábado eu falei, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo eu vivi. É assim. Não adianta o pregador ter retórica, oratória, idioma sânscrito, hebraico, não adianta, ele tem que ter vida. A igreja tem que olhar para um pastor, olhar para um pregador, olhar para alguém e dizer, eu mesmo sou cheio de defeito. Olha aí, já, Figênio convive comigo há muito tempo, Henrique, Renan, tantos outros que ficam dentro de casa, constrói, morei lá na casa da irmã Miriam. Você pode bater, pode percurar, pode percurar os irmãos. Eu tenho defeito? Eu tenho. Não tem não, Figênio? É muito defeito. Mas que tipo de defeito você tem? Um que desabone? Então, se o seu defeito não deixa justificável a sua pregação, pare de pregar. Viva primeiro, pregue depois. Mas viva segunda, terça, quarta, quinta e domingo e pregue no sábado. Mas não se ouse a pregar aquilo que você não quer viver. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Você pode dizer glória a Deus? Eu disse, Senhor, que eu não queria, né? Então, quando a gente vê, pastor Efigênio, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo variou os métodos. Está lá no versículo 3. A pregação do evangelho deve ser bíblica e racional. Vamos repetir assim, bíblica e racional no 3, 1, 2, 3. Agora olha para cá, repita, bíblica no 3, 1, 2, 3. Não, fala bíblica e racional, 1, 2, 3. Bíblica e racional. A igreja quer sim ou não? Não. A maior vítima de preconceito na igreja não são gays, não são negros,
não são pobres, não são ricos. A maior vítima de preconceito na igreja é o conhecimento. As pessoas detestam o conhecimento, porque é cansativo, é dolorido. As pessoas não querem o conhecimento. Elas não querem ser convidadas a pensar, elas querem sentir. Eu não sei quantos pastores me aconselhou a largar de falar o que vocês estão escutando aqui, porque ninguém entende, ninguém quer entender. Sabe por que você não entende? Porque você pôs um cadeado no seu psicológico. Não sei para quê. Você é burro? Você tem defeitos intracromossomiais específicos? Você não consegue entender a palavra de Deus? Você tem certeza que se você parar de conversar com quem está do seu lado, olhar para mim 15 minutos com um papelinho na sua mão, um papel e uma caneta, você não entende o que eu estou falando? E se ainda assim nas tecnicidades que eu trato, eu não falei nem quem é Tessalônica, nem quem fundou Tessalônica, nem quem disputou o império Tessalônica, e quando não falei nada. Não falei, pastor Efigênio. Eu falei, eu vou ser mais prático, Senhor, ajudai-me. Sabe qual que é o problema? Você plantou um cadeado, um tetra-chave na sua cabeça, para não aprender. Mas se você sentar aí, glória, eu estou sentindo, e dizer, eu vou aprender essa palavra de Deus, colocar um caderninho do seu lado, e anotar, Deus vai mergulhar a sua palavra dentro da tua cabeça, e ela vai produzir vida e vida com abundância. As pessoas não querem entender, eu já cansei. Um dia um pastor me humilhou tanto, mas sei para que você fala desses homens? Você não dá conta de ser igual a eles e nem ninguém quer saber. Aí ele virou, outro me abraçou e falou assim, como você me edificou? Continue, pastor Presley. Se eles não têm esse ministério, Deus deu para ti. Eu pensei, fardo, mas estou carregando, estou dando glória a Deus, e o nome de Jesus há de ser glorificado. Então a pregação precisa ser bíblica e racional. Versículo 2 do 17. Eu fui lá em Atos dos Apóstolos, tá? Para amparar isso aqui, que foi quando aconteceu. Presta atenção. Quando eu estou querendo saber, viu, pastor Valderi? Por que eu fui para Atos? Porque eu quero saber o segredo de Paulo. Eu quero saber o que é que ele fez em tão pouco tempo com grande resultado. A primeira coisa que ele fez, ele pregou uma mensagem bíblica e racional. A segunda coisa, ele arrazoou. Paulo dialogou com eles por meio de perguntas e respostas. Paulo questionava. Lembra das parábolas bíblicas? Quase toda a parábola bíblica é carregada de uma pergunta, que é uma pergunta chamada de retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta cuja resposta está na pergunta e não na cabeça do perguntado. Ela já carrega a resposta. Jesus fazia isso. Para quê? Para estimular o entendimento das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz, e conhecereis e a verdade vos, se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar. Pronto, diga glória a Deus. Você tem que tentar entender o que Deus está falando. Terceira coisa, ele demonstrou que Jesus é de fato o Messias. A pregação de Paulo em Tessalônica, ela foi cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? Uma pregação onde Cristo é o centro da mensagem. Jesus é o centro da mensagem. Porque se passar pastor Presley e ficar Jesus, ficou tudo o que é necessário para mudar e transformar a sua vida. Se passar a igreja, passar músico, passar o templo e ficar a Cristo, ficou tudo o que é necessário para transformar o seu coração. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Ele anunciou a morte e a ressurreição de Cristo. E olha, eu não tenho nem tempo, que eu quero terminar só essa parte. E está lá no capítulo 17, versículo 3. O segredo dessas pregações, pastor Valderi, era a morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. Jesus morreu para que você pudesse viver. Jesus, diferente de Adão, nasceu diante de Deus tendo em si o pecado de todos. Adão surge diante de Deus não tendo o pecado de ninguém.
A diferença é que na possibilidade de pecar, Adão pecou. Jesus, sendo empurrado ao mal, viveu como cordeiro mudo, não abrindo a sua boca, levado ao matadouro, morreu uma morte injusta, para que a sua injustiça fosse nele cravada no madeiro. A Bíblia chama ele de o maldito, porque ele carregou sobre ele a sua maldição, para que você estivesse aqui na igreja, de mãos erguidas e sendo abençoado pelo poder do seu Espírito. Morte e ressurreição de Cristo. Olha aí. Em sexto lugar e último, a pregação de Paulo em Tessalônica foi eficaz. Aí já está aqui no versículo 5. Olha aqui, ó. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Foi uma pregação eficaz. Eu estava lendo o livro de Richard Baxter. Tem outro autor chamado Richard Foster, que escreveu o livro Mananciais de Água Viva, Refúgio da Alma, Liberdade da Simplicidade e a Celebração da Disciplina. Não é esse que eu estou falando. Eu estou falando de Richard Baxter, que escreveu o livro Pastor Aprovado e outros livros. Ele diz que algo que mais irritava ele era um pregador cheio de pilhareias para entreter o público que o escuta, mas com uma mensagem rasa e superficial. Cuidado com pregadores e pastores que sobem numa plataforma só para encantar os seus sentimentos. Pregação tem que confrontar suas atitudes. Pregação tem que sacudir o seu esqueleto espiritual. Pregação tem que falar assim: eu preciso disso, eu preciso transformar, eu preciso mudar, eu preciso reinventar-me, eu preciso que Deus me ajude. Pregação tem que produzir vida e vida em abundância. Você pode dizer graças a Deus? Então, essa é uma pregação eficaz. Hoje mesmo, entra lá no Instagram depois, um irmão perguntou para mim, eu não sei quem me pergunta, que eu não sei olhar aquilo. Pode ser até que seja alguém conhecido. E ele perguntou assim para mim: eu estou tentando pregar expositivamente na igreja, mas a igreja não quer. Eu falei: é claro que ela não quer. Ela não quer pensar, ela quer sentir. E o que é que eu faço? Você tem que construir uma boa pregação. A pessoa que está sendo convidada a pensar, que já é um caminho difícil, ela tem que sentar, olhar para você e falar: esse rapaz sabe o que está falando, esse pastor sabe o que está falando. Eu vou tentar ficar aqui, não estou aguentando, não estou querendo ficar aqui. É igual a aula de matemática. Repita comigo: toda boa pregação é uma ruim aula de matemática. Você sabe que você precisa da nota? Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Você precisa da nota, aí você não tem outra escolha. Não é assim em matemática? Aí você senta, você tem que olhar para aquele enjoado do professor, porque eu não sei, porque quase todo professor de matemática, ele é enjoado. Não é? Tomara que não tenha nenhum professor de matemática. Aí você tem que parar, repita: parar, olhar, atentar, anotar, estudar. Você faz a prova de matemática e passa de ano. Diga glória a Deus. Assim é a pregação expositiva. Você tem que parar, olhar, observar, anotar, estudar, e ela vai produzir um efeito eterno no seu coração. E essa palavra será eficaz para transformar a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Querido Deus, desperta este povo, desperta-me também, desperta a tua igreja, enche do poder do teu Espírito Santo, enche-os de fogo no coração, com base na luz da cabeça. Faz esta obra de misericórdia e de graça, é a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja diga: abençoe.